A noite tá escura e o vento tá... Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato. A vida é um mar que Sejam sabe bem-vindos. e às vezes parece que a gente tá só. O braço cansado de tanto remar contra a maré que o mundo inventou, tentando vender, tentando comprar a paz que a gente ainda não encontrou. Mas não se intimide com a onda gigante, nem com o sistema que quer te cansar. Eu tô te olhando, mesmo distante, tô na vigília a te esperar. E se a coragem parecer fugir e o peito apertar com medo do fim, saiba que... Caríssimos e caríssimas, estamos chegando mais um dia. Agradeço já a cada um e a cada uma que tem dado o WhatsApp pra gente aí, o like pra gente, o comentário, tem respondido pra gente, obrigado. Também agradeço aqueles que corrigem, que nos orientam, que nos ajudam a produzir melhor. Quando alguém faz a crítica dizendo que minha posição não está correta, obrigado. Porque isso ajuda a gente a pensar, né? E o pensar é uma arte muito complicada. Às vezes, muitos não querem pensar. Eu tenho um ponto de vista e esse ponto de vista é o único possível. Mentira. Todas as vistas são possíveis ver de várias maneiras. E a gente entra hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 ao 52. O Evangelho lido lá no 19º domingo do tempo comum, não é isso? No ano B. Se estiver errado, por favor, não me processe por causa disso. Também aparece lá no sábado, lá da semana, 14ª semana do tempo comum. Ou seja, o evangelho que ele é repetitivo. E todo ano ele aparece em nosso contexto. Por quê? Porque a gente sempre tem aqui 3 aspectos que vale a pena citar. Primeiro, Jesus sempre nos coloca na barca. E a barca é a igreja. Segundo, Jesus sempre nos empurra para além daquilo que nós podemos fazer. Ele manda atravessar. Terceiro, que a gente vai recordar e a gente sempre vai encarar a tempestade da vida. Olhando para a realidade de hoje, quando alguns ficam aí postando fake news e nós estamos aí em nossas redes sociais encharcados, contaminados, e eu não aguento mais. Ontem meu amigo Celso Carias lá de Caxias, na Diocese de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, colocou: não aguento mais essas fake news criadas por IA. E essas fake news, elas são geradas com a seguinte expectativa, a expectativa de querer, né, gerar engajamento. E as pessoas geram engajamento da pior maneira possível. Por quê? Porque é com mentira. Agora, diante do Maduro lá, o pessoal fala: o Maduro decretou, entregou, e aí bota vídeo, bota texto, e textos bem elaborados por IA, e textos baseados naquilo que eles acreditam, e inclusive fabricam documentos que não são documentos oficiais para poder gerar a verdade que lhe interessa. Vivemos um tempo onde cada um acredita naquilo que interessa. E com o uso da inteligência artificial, por isso que o Papa, ano passado, o Papa Francisco, na mensagem de final de ano, ele colocou o risco da IA. A IA tem esse risco de gerar para a gente algumas verdades que são mentiras, ou as verdades que eu quero acreditar. E aí você tem isso aí. E as pessoas editam vídeos. Nós estamos vivendo, né, não sei nem qual a revolução tecnológica. A gente aprende a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E a gente vê aí claramente que nessa revolução tecnológica as pessoas estão, assumindo verdade que lhe interessa. Não as verdades de fato. Por isso, lá em João, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ser caminho, verdade e vida envolve você aceitar a certeza de que o caminho é Ele, a verdade é Ele e a vida é Ele. Por isso, hoje, quando a gente olha para a barca, e a barca que Jesus nos traz, a barca que Jesus nos apresenta, não é qualquer barca. É uma barca movida a remos humanos. E Jesus, quando ele deixa os discípulos para ir para o monte,
E a gente sabe que o símbolo do monte representa, em todo o contexto bíblico, desde Moisés até Jesus de Nazaré, representa uma aproximação maior com Deus, que nós acreditamos que Deus está no céu. E a nossa visão ainda humana apresenta o céu como uma parte, o firmamento estrelado que nós temos em nossas cabeças. Embora nós aprendemos que Deus está em todo lugar. O Evangelho de hoje, Jesus, quando ele traz essa vertente do eu sou, o eu sou dito por Jesus aqui, diante do medo. Imaginemos bem como ele deve estar a população venezuelana, diante da insegurança, não se sabe de fato quem de fato é o governo da Venezuela. Não se sabe de verdade quem é que está comandando a Venezuela hoje. Em nosso país, nós vivemos aí o 8 de janeiro, e amanhã vamos celebrar o 8 de janeiro. A gente olha claramente o que tentaram fazer no país. Criar uma situação onde nós já vivemos isso lá na década de 60, quando os militares, por motivo que não interessa, que não vale a pena nem comentar, porque novamente nós tivemos por trás disso o poderio militar americano dizendo que nós estávamos sofrendo o risco de um comunismo. E o comunismo é um inimigo que todo mundo tem na visão para poder gerar. E a gente aprende isso também na ciência política, que quando nós queremos criar um problema, o rei, quando não tem como sair de uma situação complicada, ele cria um inimigo invisível. O inimigo que não pode ser vencido, às vezes, somente com discurso. O inimigo que não pode ser vencido apenas com falas, mas tem que ter uma atitude concreta. Hitler também fez isso quando ele disse que os judeus lá na Alemanha nazista eram culpados pela miséria da Alemanha. Até mesmo Martinho Lutero também perseguiu os judeus, alegando que eles eram culpados pela morte de Jesus e dos apóstolos. Nós, quando olhamos para o contexto atual da realidade, onde cria-se inimigos, onde nós temos uma sociedade cada vez mais envolvida em pregar o ódio, em criar verdades que não são verdades, via IA, via sei lá o quê, e nós temos isso acontecendo em nossa cara, dia a dia, seja para o mal, seja para o muito mal. E aí nós aprendemos lá na década passada, década retrasada, no século passado, que a televisão deixava a gente burro. E aí a gente até cantava isso, né, com os Titãs. A TV me deixou burro demais. E eles não sabiam o que era a internet, essa é a verdade. Porque muitas vezes esse aparelho que eu estou falando contigo, muitas das vezes as vias que nós usamos para a comunicação nos transformam em burros. E aí nós começamos a ver Deus como um fantasma. Foi isso que aconteceu aqui no Evangelho de hoje. A comunidade estava no meio da tempestade e diante da tempestade encara Deus como um fantasma. E um fantasma que vai passar à frente deles. Mas a comunidade clama a Deus, clama ao Senhor e ele se revela. Eu sou. Eu lembro até hoje de um amigo padre que dizia assim: muitos padres, muitos diáconos, muitos bispos dizem eu sou. E o único eu sou de fato é Jesus de Nazaré. O único eu sou de verdade é Deus. Nós não somos nada. Mas uns usam esse termo e querem para si essa honra. O Evangelho de hoje ainda questiona a nossa capacidade de obedecer a Jesus. Jesus nos manda entrar na barca, Jesus nos manda, e a barca aqui é a igreja, Jesus nos manda encarar o mundo, Jesus pede para que nós chamemos ele para o barco. A comunidade estava tão preocupada com a tempestade, e nós às vezes nos fechamos devido à doença, devido à dificuldade, devido à dor, devido à falta de dinheiro, devido a série de problemas, nos fechamos e não enxergamos que Deus nos apresenta no meio da tempestade. Bom, que Deus possa nos ajudar, nos abençoar, para que sejamos fiéis ao seu amor, com a finalidade de nós termos essa certeza, que o único que é o nosso Deus, para que possamos também encarar a tempestade da vida com amor, em oração pela Venezuela, pelo nosso país, por que não?
Eu vou nem comentar a queda do Bolsonaro do berço lá na PF, porque todo dia é uma notícia diferente e sempre há dificuldade para eles. Outros países no Brasil não têm dificuldade, tudo indica. Eu sou Daniel Nonato. O braço cansado de tanto remar contra a maré que o mundo inventou, tentando vender, tentando comprar a paz que a gente ainda não encontrou. Mas não se intimide com a onda gigante, nem com o sistema que